Olá, irmãos em Cristo. Estamos novamente aqui trazendo um vídeo, o 10º vídeo da série de vídeos catequéticos, Os Milagres de Jesus. Hoje nós iremos falar de 3 milagres de Nosso Senhor, o 21º e o 22º. Vamos iniciando o nosso encontro de hoje, pedindo as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caríssimos amigos em Cristo, aqueles que estão acompanhando os vídeos e estão tirando algum proveito deles, meu muito obrigado. Fazemos apenas aquilo que é vontade do Senhor. Aqueles que não creem na doutrina católica, eu digo que não assistam esse vídeo, já parem por aí e procurem um outro vídeo da sua vocação religiosa, então, para seguir. Aqui é direcionado a pessoas que são da fé católica, não querendo discriminar ninguém. Mas se for para você assistir esse vídeo e depois tecer críticas, críticas sem fundamento, assiste outro vídeo. Tem muitos outros vídeos religiosos aí na rede, então você pode procurar outra coisa. Iniciemos então hoje, falando do 20º milagre de Nosso Senhor. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 24 ao 33. Entretanto, a barca achava-se a muitos estádios da terra e era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se, dizendo: é um fantasma. E com medo começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: tendo confiança, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu, e começando a submergir, gritou, dizendo: Senhor, salvai-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavras da salvação. Caríssimos amigos, então aqui a gente tem a descrição do 20º milagre de Nosso Senhor, que nós estamos trazendo aqui nesses relatos, desses vídeos. E mais uma vez Jesus usa o mar, E nesse momento, nessa ocasião, Cristo orientou que os discípulos deveriam atravessar o mar rumo a Cafarnaum. E ele os seguiria depois. Quando anoiteceu, o vento começou a soprar forte e as águas ficaram agitadas, obviamente, tudo já orientado por Cristo. Após cerca de 6 quilômetros de navegação, muito difícil essa navegação por causa da água e do vento, os discípulos de Jesus perceberam que havia alguém andando sobre a água. Com a visão bagunçada pelo medo e também pela noite e a turbulência, o vento, as ondas, eles começaram a gritar com medo. Imagine nós, numa situação dessa também, com certeza teríamos pavor. Imaginando que se tratava de um fantasma, Então, vendo todo aquele alvoroço, o personagem misterioso identificou-se. Era Jesus, o Filho de Deus. Quando viu de quem se tratava, Pedro, ao escutar que era Cristo, ele desafiou o Senhor. Disse: se és realmente o Filho de Deus, se és realmente o Cristo, me faça também caminhar sobre as águas. E Jesus aceitou o desafio, E disse: venha até mim. E Pedro começou a andar sobre as águas, e ele realmente caminhou sobre as águas. Só que
aquele vento, aquela turbulência, né, a noite escura, ele ficou com medo, né? E o medo o fez começar a afundar. Mas Jesus chega prontamente, estende a mão até ele e o puxa de volta da submersão da água e o leva de volta para o barco. E os discípulos, então, maravilhados com aquilo que viram, né, e com muita reverência e com muito temor, né, ao Senhor, declararam que, de fato, ele era o Filho de Deus, né? Eles ainda duvidavam e depois a gente vê durante todo o ministério de Jesus que os apóstolos duvidavam. E a dúvida, ela é uma situação recorrente em nós. Nós também duvidamos. Por isso que muitas vezes no mar da nossa vida nós caminhamos com Jesus, caminhamos ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho nós ficamos com medo e começamos a afundar, né? Então, temos que ter a coragem de pedir a Cristo que nos socorra. Ele vai pegar na nossa mão e vai nos tirar do fundo do mar. E vamos para o 21º milagre, que é a cura da filha da cananeia, que está em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Versículo 24 ao 30. Partindo dali, foi ele para os confins de Tiro e de Sidônia. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa do espírito imundo, logo que ouviu falar dele, foi lançar-se a seus pés. Era uma mulher gentia, Ciro-fenícia, de nação. Suplicava-lhe que expelisse o demônio de sua filha. Jesus disse-lhe: deixa que primeiro sejam fartos os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu e disse-lhe: assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas que caem dos meninos. Ele disse-lhe: por esta palavra que disseste, vai, o demônio saiu de tua filha. Tendo voltado para casa, encontrou a menina deitada sobre o leito, tendo o demônio saído dela. E são palavras da salvação. Aqui nós vemos nesse milagre de Cristo, deste sinal dele, que foi realizado não em Israel, mas fora de Israel, em território que antigamente eram inimigos dos judeus, na região de Tiro e Sidom. Uma mãe cananeia veio clamando por trás de Jesus e dos seus discípulos no caminho. Ela gritava implorando a ajuda de Jesus, porque a sua filha estava doente. Contudo, no caso dela, não foi assim tão simples. Estava doente, ela estava possuída, né, por um demônio. Mas ela era estrangeira, ela era não dos filhos de Israel. Mesmo ouvindo seus gritos, nosso Senhor ficou inicialmente calado, e ele continuou o seu caminho. Incomodados com o barulho, os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram que ele resolvesse aquilo, mandando a mulher embora. Foi quando o mestre parou. Jesus se vira para a mulher e diz que não havia sido enviado para pessoas de outras nações, mas para o povo de Israel. Jesus estava se referindo ao seu ministério e missão terrenos, porque em sentido geral, ele foi enviado para as pessoas de todo mundo, né? Mas, em primeiro ponto, ele veio para os judeus. Não satisfeita, mas submissa, a mulher deu uma resposta cheia de sabedoria e fé, comparando as outras nações com cachorrinhos. Ela disse a Jesus que pessoas como ela ficariam satisfeitas em ser alimentadas pelo pouco que caía da mesa do povo de Israel. Impressionado com a resposta, Jesus elogia a mulher cananeia por sua grande fé e declarou a cura sobre a sua filha, que ela imediatamente foi sarada. Percebemos aqui que Jesus, ele foi enviado do Pai para, inicialmente, converter o judeu, converter o povo de Israel, o povo escolhido, o povo da aliança.
Mas aqui ele coloca uma situação bastante provocativa, trazendo para a cura, trazendo para a missão estrangeiros, já demonstrando que depois da sua crucificação, morte e ressurreição, era a missão dos apóstolos, consequentemente da igreja, levar a sua palavra para todos os povos. E foi o que de fato aconteceu. Passamos para o 22º milagre de Nosso Senhor, que é a cura de um surdo e mudo, que também está em Marcos, no capítulo 31 ao 37. Jesus, tornando a sair dos confins de Tírio, foi para Sidônia, ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo mudo e suplicavam-lhe que impusesse a mão. Então Jesus, tomando a parte dentro da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou com saliva a sua língua. E levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Eftá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos, soltou-se a prisão da língua e falava claramente. Ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Porém, quando mais lhes proibia, mais o publicavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo, tudo tem feito bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Palavras da salvação. Esse método do que Jesus usa nessa cura, ele é um pouco diferente, né? Trata-se de um homem que era surdo, mudo, né? Gago, né? Trazido à presença de Jesus por outras pessoas. E elas lhe suplicavam que ele impusesse as mãos, impondo as mãos, né? Mas o Senhor se afasta dessa multidão, leva o homem para longe, ele coloca os dedos nos ouvidos desse homem, ele gospe na língua deste homem, né? E toca nela, dizendo, Efatá, que quer dizer, abra-se, né? Abra-se, solte-se essa língua, né? Abra-se esse ouvido, solte-se essa língua. E em seguida o homem começa a ouvir e a falar. E vendo a alegria, o Cristo pede que as testemunhas não contassem aquilo mais a ninguém, que foi, claro, inútil. Porque quanto mais ele proibia, mais as pessoas falavam sobre o acontecido, e foi isso que foi levando a missão de Cristo ao conhecimento de todos os povos daquela época. Todos estavam muito maravilhados com ele, e não sem razão, não é? Então esse sinal de Cristo, ele nos leva a pensar, né, de que às vezes nós também estamos com o nosso ouvido fechado, com a nossa língua presa. O ouvido fechado para a palavra de Deus e a língua presa para proclamar essa palavra. Nós temos que abrir os ouvidos, ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, ouvir a missão de Cristo e soltar a nossa língua para transmiti-la a todos os povos, como os apóstolos fizeram e como a igreja tem feito até hoje. Caríssimos amigos em Cristo, encerramos hoje esse vídeo. Aguarde, no próximo domingo estaremos de volta com o 11º vídeo de Os Milagres de Jesus. A todos, uma boa semana, que o Senhor esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.